Paz do Senhor, amados. Vamos colocar em pé, vamos fazer uma oração, darmos início ao nosso culto, celebração e adoração a Deus, essa noite especial, no qual iremos participar e celebrar a Santa Ceia do Senhor. Pai de amor santo, nós louvamos a Ti, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que nos concede de chegarmos à Tua casa e aqui reunidos em família para Te adorar, celebrar a Ti, Senhor, a Tua grandeza, o Teu poderio, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que somos nada se não for a Tua misericórdia nessas vidas, Senhor. E estamos aqui para Te adorar. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, Senhor. Ó Deus querido, te apresentamos a Ti. Entregamos também dentro do Teu altar, Senhor, nossas preocupações, nossos anseios, tudo aquilo que nos aflige, Senhor, meu Deus, no dia a dia, até mesmo no decorrer da semana que está por vir, Senhor. Mesmo que a Tua palavra nos diz que o amanhã não nos pertence, Senhor, nós nos preocupamos, mas nesse momento queremos deixar no Teu altar, Senhor, para estarmos voltados de corpo, alma e espírito na Tua presença, Senhor, e unicamente com o intuito de, Senhor, de celebrar a Ti, Senhor, o poder e a graça, Senhor Jesus, da salvação que nos concedeste, Senhor. E nesta noite em especial, qual estaremos celebrando, Senhor, relembrando o Teu sacrifício em favor das nossas vidas, em favor da nossa salvação. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Obrigado pelo decorrer do dia, Senhor, e poder iniciar essa semana na Tua casa, Pai. E certo de que a semana sempre se inicia também em todos os dias, Senhor, Tu nos dará vitória em tudo, Pai. No nome de Jesus, nós já Te agradecemos por todas as bênçãos, Senhor, de agora e as que hão de vir. Amém. Amém. Abramos nossas Bíblias, o livro de Salmos, 125. Salmos de número 125 nos fala a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, mas para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-á ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá em nosso meio. Amém? Graças a Deus, amados. Nós vamos celebrar o Senhor com os louvores e adoração neste momento. Graça e paz, igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez nos encontramos na presença do Senhor para participar do corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor, dizer quão grande é o nosso Deus, amém? Todos hão de ver.
Aleluia, Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. E sei que tu podes me ouvir, Jesus. Eu sei que tu podes me ouvir. Eu sei que tu podes nos ouvir, Senhor. Porque o Senhor é fiel, Jesus. O Senhor é fiel. Vê em nós, Senhor, um verdadeiro adorador, Jesus. Aleluia, Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes confiar em mim. Agora, igreja, verdadeira
Como é bom sentir que o Senhor está conosco. Aleluia. Como é bom sentir o Teu Espírito Santo agir neste lugar. Porque sabemos, Senhor, porque foi um alto preço que o Senhor pagou naquela cruz por nós, Senhor. O preço foi muito grande que o Senhor pagou naquela cruz, Senhor. Este mundo ainda não entende, Senhor, este preço. Aleluia. Eles ainda não compreendem qual foi o tamanho deste preço que o Senhor pagou naquela cruz. Mas nós sabemos, Senhor, que o preço foi alto. O preço foi grande, Senhor, por hoje estarmos aqui. A liberdade de poder te adorar, Senhor, te exaltar, te glorificar e te bendizer. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na boca do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas vivem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que vou dar um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue,
do Senhor que vai levanta. É um hino que a sua igreja segue em frente. É um hino que nós seguimos no caminho. Reunidos e nós não vamos parar. Aleluia, Jesus, aleluia. Glórias a Deus, querido, podemos sentar. Estamos unidos, continuando a caminhada de servir ao Senhor. A palavra nós participamos que não é aqui. Então nós temos que continuar marchando. Todos indicam que a volta está bem próxima, mais do que nós podemos imaginar. Na mesma vontade de adoração, na mesma vontade de celebração, vamos celebrar o Senhor com as ofertas. Eu quero ler com os irmãos em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, ver alguns versos, nos traz ensino. Nos diz a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueça da minha lei, no teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes ou não confie no teu próprio entendimento. Reconhece todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com o teu ganho e com as primícias de toda a tua renda. E encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de bolso os teus lagares. Amém? Essa é uma das melhores palavras de prosperidade. E a palavra, como diz, nós sabemos que ela é fiel e verdadeira. E esses últimos versos nos dão claramente, como diz a turma aí, o pessoal, né? O segredo, a chave, né? E não está nada segredado e nem trancado, está claro. É o verso 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com os teus ganhos, com a primícia de toda a tua renda. Então não é parcial. Não é só aquele salário que você recebe no final do mês, por estar registrado, mas é aquele biquinho, sabe? Aquele servicinho que você fez lá e deu um pouquinho mais. O Senhor, Ele quer fidelidade, não é questão de valor. A gente sempre frisa isso aqui. É questão de obediência e fidelidade, como diz a tua palavra. Dentro de tudo isso, da sua fidelidade, também está a fidelidade em servir a Deus, a primícia. Nós temos, podemos dizer, o hábito, o costume de celebrarmos a ceia no primeiro domingo do mês, né? Então, de certa forma, é a primícia do Senhor. Todo primeiro domingo do mês é a primícia do Senhor. Por isso que a gente frisa aqui que é um dos principais cultos da igreja. É celebração da ceia. Você está trazendo a sua vida diante do altar do Senhor para se apresentar ao Senhor o seu culto de gratidão por todo o sacrifício que Jesus fez. Então trata, um dos pontos aqui é isso aqui, é a questão de primícia. Você entregar o melhor seu, que é a sua vida. Cansada da labuta do dia, que trabalhou, até mesmo cansada do seu lazer do dia, mas com alegria, como celebramos os louvores aqui. As consequências é uma questão automática desse benefício que Deus dá. E diz o verso 10: se encherão os teus celeiros abundantemente
Olha que não fala dinheiro, tá? Encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moço os teus lagares. Agora, como é que se enche o celeiro? Como é que se enche a sua despensa, o armário seu lá? Ele tem dinheiro também para poder comprar, não é? Então, automaticamente é finança. Engloba tudo. E Deus é fiel em tudo. Ele te dá sua finança sem pagar água e luz. Ele te dá finança sem pagar água, luz. Se for aluguel, a saúde, o alimento, o sustento. Ele é provedor de tudo. E ele automaticamente, dia a dia, ele vai olhando a sua fidelidade para com ele. Se você é fiel no pouco, voltando a frisar aqui, não só na questão de dinheiro, tá? Se você é fiel no pouco, mas eu oro pouco. Vai sendo fiel que você vai aumentando a oração. Se é fiel no pouco da leitura, vai lendo um pouquinho mais, você vai começar sendo mais fiel na leitura da palavra. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. Os celeiros de todo sentido, o Senhor vai vendo a sua fidelidade, Ele vai honrar. Como foi falado no último hino aqui, somos filhos, não somos uma família. Deus vai olhar para o filho. Nossa, meu filho trabalhou, né? Foi fiel, está lá, trabalhou. Ele veio aqui e foi fiel no dia. Nossa, meu filho está precisando daquilo, ele foi fiel, vou ajudar ele a conquistar aquilo. Ele vai provendo. Nossa, meu filho está, olha, ele lia só um versículo, está lendo 2, está lendo 3, já está lendo a escola bíblica dominical. Para nós é legal, né? Já está lendo a escola bíblica ali, a lição. Então ele começa a se ater a mais, com a fidelidade em servir a Ele. E é isso que nós vamos fazer agora na questão de finanças. Você que trouxe sua oferta e seu dízimo para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, a manutenção da obra do Senhor, Ele vai olhar também a sua fidelidade. Nós estamos prestes a conquistar o nosso espaço. As orações continuam. Para ainda não, tá? Continue nas orações. Deus está provendo os caminhos. E os caminhos, melhor é o dele, não é? Então pega teu envelope aí. Vamos apresentar ao Senhor. Pai de amor e santo, nós louvamos a Ti, Senhor. Que essa é uma igreja fiel a Ti. Tem servido a Ti, Senhor, com adoração. Tem servido a Ti com suas vidas. Na fidelidade, Senhor, tem procurado andar, Senhor, dentro de Ti. Deus, com honra e integridade, Pai. Somos falhos, sim, Senhor. Muitas das vezes nós falhamos, mas que a Tua misericórdia nos alcance a cada dia, a cada momento, e possamos, Senhor, nos corrigir a cada dia e cada momento também, porque o Teu Espírito que habita em nós nos ensina assim, ó. Pai, recebe agora as nossas ofertas, nossos dízimos, os Teus servos serão contribuindo. Aquele que não tem, Senhor, mas com alegria, ele almeja, Senhor, também contribuir. Então lhe peço encarecidamente, ó Pai, abra as portas aos Teus servos que necessitam, Senhor Jesus, das suas finanças. Quebra todas as barreiras, abra a porta de emprego àqueles que estão precisando, Senhor. Desobstrui, Senhor Jesus, aqueles que estão sendo, ó Deus, muitas vezes querendo receber o dinheiro e não estão recebendo, porque a pessoa não está pagando, Pai. Toca no coração dessa pessoa e seja abertas as portas para que eles possam receber também, ó Pai. E sejam dignos, Senhor, de pagar aos Teus servos, Senhor. E eles com alegria também na fidelidade em servir a Ti. Tira, ó Pai Santo, todo o obstáculo, Pai. E honra a fidelidade do Teu povo. Nós pedimos, Pai Santo, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Bem, amados, vamos partir agora para a celebração da ceia.
aproveitar os pastores, evangelistas, nos dar um descanso nesse tempo livre. Vamos usar os evangelistas, pastores para estarmos ministrando. Meus amados, vamos ler a palavra do Senhor com semente a Santa Ceia. 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ler do verso 23 em diante. Deixar uma vinda já para a igreja. Após o culto haverá uma reunião com todo o Ministério do Louvor. Os irmãos aguardam o Ministério do Louvor depois do culto. 1 Coríntios 11, 23 nos diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como. Aleluia. Amém? Fique de pé, por favor. Pai de amor, aqui está, Senhor. Aleluia. Esses dois, Senhor Jesus, símbolo do teu corpo, Senhor. A tua palavra nos ensina que nós devemos lembrar, recordar, jamais esquecer, Senhor, do ato que tu fizeste por nós na cruz do Calvário, sofrendo por nós. E aqui nesse cálice simbolizando o teu sangue, esse pedaço de pão simbolizando o teu corpo, Senhor, sofrido, dilacerado, Senhor, ali na cruz do Calvário. Teu sangue derramado, Senhor Jesus, em meio a todo aquele caminhar, Senhor. Porque desde quando, Senhor Jesus, colocaram aquela, não podemos nem dizer como coroa de espinho na cabeça, porque lá não era uma coroa, tu não merecia aquilo, Senhor. Mas desde então tu vieste derramando, Senhor Jesus, vaindo sem sangue. Ó Deus querido, e nós sabemos o quanto foi sofrido, Pai. Nosso coração e mente realmente não podemos nem imaginar, mas tu suportou por nós, Senhor, mostrando a tua fidelidade, Senhor, tirando de sobre os nossos ombros esta angústia, este sofrimento, Senhor. E tu apenas nos ensinou a celebrar, Senhor, relembrar, Senhor, de ti, ó Deus, quando estivéssemos unidos e juntos.
nos dando essa graça, essa dádiva, Senhor, de simplesmente ver o símbolo, Senhor, do teu corpo e do teu sangue. Por isso pedimos, Senhor, consagra a vida, Senhor Jesus, desse alimento, Senhor, que estarão recebendo, Senhor, o pão e o cálice, celebrando a Ti, ó Pai. Que seja para a nossa saúde espiritual em primeiro lugar, Senhor. Deus querido, seja a Tua graça sobre cada um, ó Pai. Recebe a nossa vida, Senhor Jesus, e recebe o nosso culto nessa adoração, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tendo dado graça ao partir disso, comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Vamos todos participar do pão. Glória a Deus. Semelhantemente tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo cálice do meu testamento. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Vamos todos participar do cálice.
Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Participar, Senhor Jesus, nesse novo ano, Senhor Jesus, nessa segunda Santa Ceia, até aqui as tuas mãos nos têm sustentado. Obrigado, Senhor. Continua segurando em nossas mãos para continuar marchando, Senhor, e sempre disposto na tua presença alegre, aguardando o toque da trombeta, Senhor, do recuar nos ares, ó Pai querido. Ó Senhor, ajuda-nos a vencer a cada dia, Senhor, a cada momento, Senhor, e as lutas que estão por vir possam estar edificadas sempre na tua palavra, Pai. Pois é no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Aleluia. Vamos ouvir a mensagem nesta noite. Está Jefferson. Glória a Deus. Aleluia. Bem, vamos continuar alimentando. Vamos continuar nos alimentando. Glória a Deus. Agora, especialmente servindo pelo Senhor. Glória a Deus. Servimos agora para os pastores, né, evangelistas, e agora vamos ser servidos pelo Senhor. Estenda suas mãos santas, como diz a palavra, né? Pai querido, aqui está teu servo, incumbido nesta noite, Senhor, de ser o portador da tua palavra, Senhor. Nós sabemos que as tuas mãos, Senhor Jesus, têm estado sobre o teu servo, Senhor, e que ele possa aqui expressar a tua vontade, o teu querer, pois tu conheces cada coração, a necessidade individual de cada um, Senhor. Então fala particularmente, Senhor. Nos continua, Senhor, alimentando nossas almas, nossas vidas, edificando a nossa fé. Ó Deus querido, nos auxiliando, porque cada momento, Senhor, nós precisamos cada dia mais de Ti, ó Pai. Por isso pedimos graça ao teu servo, Senhor, que tudo aquilo que Ele colocou dentro de Ti, todo o propósito que o Espírito Santo deu a Ele, Senhor, abra a mente deles, clareia, Senhor Jesus, como Tu sempre fizeste sobre os teus, ó Pai. Pois é no nome de Jesus que nós já Te agradecemos. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Alguém está com calor aí, irmãos? Como diz a palavra, essa breve momentâneo sofrimento que nós estamos passando não há de se comparar com o que nos aguarda, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos já fossem abrindo a palavra de Deus, o livro de Tito, Novo Testamento, depois de Timóteo e antes de Filemon. Primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede e fazer parte do chamado que Ele tem dado a nós. Eu sempre friso que eu não sou um pregador, eu sou um compartilhador da palavra do Senhor. Aquilo que eu leio e aprendo, o Espírito Santo ajuda esclarecendo, eu tento transmitir um conhecimento para a igreja. Também gostaria de agradecer aos irmãos que com tanto zelo têm preparado a mesa na casa do Senhor.
o Senhor continue abençoando, derramando sobre as vossas vidas toda sorte de bênção, né? Derramado sobre a família, tudo que vocês precisam, Ele sabe. E Ele sabe o zelo e o amor no coração de vocês para fazer esta obra. E é tão necessário, né, irmãos? A gente chega aqui e já vê tudo prontinho, a gente não sabe como foi feito, mas alguém fez, isso também faz parte da obra do Senhor. Aproveitando o culto de ceia, eu orando, pedindo a Deus algo da parte dele para trazer para a igreja. E essa semana tratou bastante no meu coração justamente em trazer à memória justamente o que ele tem feito neste ato de ceia. São duas ordenanças que o Senhor nos deu. A primeira é o batismo nas águas, a segunda é a ceia do Senhor. Se você ainda não se batizou e ainda não tem essa chama ardente de querer fazer parte do corpo e do sangue do Senhor, ore, peça a Deus que Ele proporcione isso na sua vida, porque é um privilégio fazer parte deste corpo. E aí há muitos, né, pode até ser meio sarcástico, o que o Senhor então, o que Jesus fez por nós? Nada mais que o seu imenso amor por nós, Ele se entregou numa cruz. É como já foi lido aqui, é imensurável a dor. A gente não consegue calcular aquela via dolorosa por onde Ele andou ali, sendo açoitado, sendo humilhado, suspiro em sua face, carregando aquela cruz que era minha, que era sua, porém nós não poderíamos fazer nada, somente Ele para poder fazer por nós. Mas Ele se entregou e cumpriu a missão dele aqui. Foi colocada aquela coroa de espinho, quando ele teve sede, deram um vinagre para ele tomar, e para cumprimento da palavra do Senhor ainda foi furado o seu lado. E a palavra de Deus diz que praticamente nenhuma gota, nem de água, nem de sangue mais ardeu no seu corpo. Então por aí a gente começa a imaginar o que Ele fez por nós. Porque a palavra de Deus fala em Tito, no verso 11, mas que a graça dele há de ser manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente, existem alguns tipos de graça, né? Então essa graça divina, ela acontece por quê? Porque a gente sempre fala do textual da escola dominical, da palavra de Deus, de João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, né? Não tem uma medida, que Deus deu seu filho, o seu único filho, para morrer naquela cruz por mim e por você, né? E esse amor que Ele tem por nós, Ele tem o poder de salvar o homem perdido, né, por meio deste sacrifício na cruz do Calvário. E a palavra diz que Ele ainda nos amou sendo nós pecadores. E aí você pode se perguntar, imagina agora, você tentando, ainda que a gente seja falho, seja pecador, e você tentando trilhar nesse caminho, se Ele já te amava, você sendo pecador, imagina agora que você está tentando fazer o que é correto perante Ele. Apesar que o amor dele não depende do que nós passamos, porque, como a palavra de Deus diz, Ele não tem amor, Ele é o amor. Então que nós possamos de início já começar a ver assim o grande poder que Deus tem sobre as nossas vidas e o grande sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz. Tito de 2 a 14, de 11 a 14, e depois mais 3 versículos no capítulo 3, tá? Todos encontraram? Tito 2,11 diz assim: porque a graça de Deus há de ser manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Agora no capítulo da frente, 3, versículo 4, 5 e 6.
que vem complementar, né? Tito 3:4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é sobre um pouco dessa passagem que eu gostaria de meditar com vocês, Igreja do Senhor, esta noite. Existem alguns ensinamentos para nós dentro dessa palavra. A maior dela é que a graça de Deus, ela é a mais maravilhosa, ela é a mais extraordinária manifestação do amor de Deus para com o ser humano. E nós vamos entender que foi por intermédio de Jesus, né? Mas a humanidade, nós seres humanos, pecadores, só podemos usufruir dessa graça que foi dada a nós se nós reconhecermos o nosso estado de pecado, estado de miserabilidade com o qual nós vivemos. Não só falando de ser humano, né, no lado espiritual, mas nós vemos tantas, né, andando por aí perdidos, debaixo de marquinhos, nas praças, nas calçadas, né? E esse é o estado que o inimigo quer. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Imagine quando você passa por alguém na rua, nesse estado deplorável que ele se encontra. E aí você lembra que ele é imagem e semelhança do Senhor. E o diabo, o inimigo, nosso adversário, é isso que ele quer ver. A imagem que reflete a Deus nesse estado miserável. Mas Jesus, ele veio para mudar, para reverter essa situação, através de quê? Do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, né, para com o ser humano. A Bíblia fala, né, que há um jeito de reverter essa situação, é quando a gente recebe a palavra, entende a palavra, vê o sacrifício que Ele fez por nós e a gente aceita Ele como Senhor e Salvador. Qual seria a consequência, né, desse pecado que a gente já tem conosco desde de Adão, lá, o pecado adâmico, né, que a gente chama? A palavra de Deus em Romanos 3:23, ela fala o quê? Né? Que todos, não foi alguns, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, qual é então o pagamento por fato de ter pecado? Romanos 6:23 responde que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então é nisso que nós devemos nos apegar. E ainda estava preparado para nós, aqueles que ainda não reconheceram, que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador, eles já estão condenados a uma morte eterna, se eles não vierem se arrepender e se converterem e entregar a sua vida para Jesus. É isso que aguarda. O inimigo das nossas almas, ele também já está sentenciado. Ele já sabe como vai ser o fim dele, como vai terminar. Por isso que ele todos os dias, quando do nosso acordar até o nosso deitar, ele tenta de todas as formas tirar a gente do caminho. Porque para ele não tem mais jeito. Agora ele quer levar o maior número de pessoas com ele que ele puder. Mas nós temos o sangue de Cristo, para livrar-nos, né, desta condenação. Então, e com isso na nossa mente, sabendo que a salvação, essa graça, é um ato da misericórdia do Senhor, posto que a graça, ela traz salvação. Existe uma diferença entre graça e misericórdia. A graça é um favor, é um bem que a gente não merece e o Senhor dá para nós. A misericórdia é o quê? É um mal que de repente nós tínhamos que receber, mas pela misericórdia do Senhor Ele não lança em nós. Ou seja, a graça traz salvação, a misericórdia mantém você longe, que você não perde. Porque a Bíblia fala o quê? Pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Mas a Bíblia fala o quê da misericórdia? As misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Então a graça, ela converte, mas quem mantém é a misericórdia.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós sabemos que a definição no meio cristão sobre graça é um favor imerecido. É algo que nós recebemos que nós não recebíamos. É o maior dos dons para quem teria que receber o maior dos castigos. Então essa graça, ela penetrou as trevas em que vivíamos e nos trouxe para a luz do Evangelho. Então, Deus, ele assume essa bondade do doador e nós, como pecadores, como recebedor dessa graça, dessa misericórdia. Então, o que a gente pode fazer para receber a graça? Nada. Não existe nada que você possa fazer para que você possa receber. É Ele que nos dá. Não existe o que nós façamos para que a gente receba. Foi Ele que fez por nós. Por isso é graça. E a palavra de Deus diz que essa graça ela alcançou por intermédio do quê? Do sacrifício de Jesus na cruz. Então essa graça ela se manifestou. Então agora eu quero compartilhar com vocês 4 tipos de graça. A graça comum, que já é essa que nós falamos, né, que é o favor imerecido. E ela é comum por quê? Porque seus benefícios ela se estende para todos os seres humanos. Agora tem a graça salvadora, que nós vamos ver uma pequena diferença. A palavra de Deus, onde nós vemos, fala que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela traz salvação para toda a humanidade. Mas tem uma diferença. Para aquele que ouve, crê e aceita e muda de vida. Porque senão ele vai ouvir. A gente até comentou aqui na escola bíblica passada, né, que nós estamos estudando sobre o avivamento. E aí nós falávamos da pessoa de Jesus, que quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, capacitando ele para a obra. Assim como eram as nossas vidas no dia de hoje. Porém, se a gente falasse assim, poxa, Jesus veio no período do seu ministério e pregou para todos da Bíblia. Por que então todos não se converteram? Então a gente pensa assim, por quê? Porque é somente para aqueles que reconhecem o trabalho que ele fez. Para nós hoje, né, saber o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Então, ela está à disposição de todos os homens, mas ela só é alcançada por aqueles que creem e aceitam a Deus, né, a Jesus como Salvador. Por intermédio dessa graça, vem a salvação. Essa graça, ela salva, ela justifica, ela nos recebe como adotados por irmãos de Jesus, herdeiros de Deus, no seu reino, né, de tudo aquilo. Então, ou seja, essa graça, apesar dela conferir de imediato a salvação, ela também capacita a gente para a obra de Deus. Então, até aproveitando, amanhã é dia de escola bíblica, às 19h30 da noite. Então você pode vir para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, para fazer como o salmista faz: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Ou seja, além de ouvir, ele coloca em prática aquilo que ele está aprendendo. Então, nós precisamos assumir esse compromisso mais certo, né? Mais com Deus, com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, que é a palavra do Senhor. Então, infelizmente, não são poucos os lugares que querem baratear essa graça. Parece alguma coisa que é oferecida em balcão de botequim, de bar, na rua. Essa graça ela é barateada. Então, ela oferece a salvação como se fosse uma mercadoria qualquer. E não é assim que a palavra de Deus diz. A graça salvadora ela é oferecida para quê? Para justificar. Para justificação. O que é justificação? É tornar justo. Nós estávamos lá com uma sentença, com a ficha corrida suja. E aí Jesus, através do sangue do Calvário, veio e deu um carimbo lá para o justificado, não deve mais nada. Está limpo perante Deus. É isso que a justificação faz para o homem. O apóstolo Paulo ele escreveu que pela graça foi salvo, lá em Efésios 2:8. Isso quer dizer o quê? Que o homem nada pode fazer para receber, como eu já disse. Nós temos que ser pacientes e o Espírito Santo ser o agente de Deus trabalhando em nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo todos os dias, porque infelizmente dentro de nós existem, eu falo infelizmente que podia ser só o Espírito Santo para conduzir, mas infelizmente está lá
a carninha querendo a vontade dela, a natureza humana e a natureza espiritual. E a gente precisa decidir quem é que vai governar a nossa vida. Aí quando a gente está buscando mais a Deus, orando, lendo a palavra de Deus, essa natureza espiritual, ela consegue dominar a nossa vida, mas às vezes a gente percebe que é humana, a nossa carnal é que está dirigindo a nossa vida. Então nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para que nós possamos aprender todos os dias e deixar o Espírito Santo ser esse agente de mudança, né? Então a gente pode concluir o quê? Que a salvação é uma graça que a gente recebe de Deus, derramada na vida dos eleitos em Cristo. Está lá em Efésios 1:4. Então o que acontece aqui? E é uma diferença entre aquela graça comum. Então ela é dispensada para todos, mas um grupo especial que somos nós hoje, Igreja do Senhor, um grupo que está em Cristo, né? Por isso que Paulo fala assim, que refere-se à igreja como eleita. Veja que ele não está falando que ia ser eleita, não, já está eleita com Cristo, né? Ou seja, mais uma vez, nós, povo de Deus, Igreja do Senhor, nos deparamos com essa graça. Além da graça comum que é para todos, tem essa graça salvadora que chegou para nós. Então nós recebemos mais uma vez a graça do Senhor, porque o mundo aí também recebeu essa graça que é para a salvação de todos, mas nem todos. Isso é a palavra dele. Fala, veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quantos ele recebeu, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então, a diferença está aí, em ouvir a voz de Deus e começar a andar com Deus. Começar a fazer mudança de vida, né? Então, por isso que ela não se iguala a essa graça comum. Então, essa graça salvadora é o que os teólogos falam, né? Olha essa graça salvadora, agora tem a graça que justifica e a graça que regenera, né? Está ali em Romanos 3:21 também, onde a gente leu, que fala assim que uma vez a pessoa nascida de novo, ela se torna o quê? Uma nova criatura. É por isso que lá em Coríntios fala, né? Deixando para trás as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Não foi uma reforma, não foi uma recalchutada, é regenerado, feito novamente. Esse é o poder que Deus tem através do Espírito Santo nas nossas vidas. E ainda ele fala lá em Efésios 2:19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, esse ato da justificação é o ato pelo qual perante Deus nós somos tornados justos. Não devemos mais nada. Então, isso no mundo espiritual, ou seja, o homem que era culpado, que era condenado, agora ele é absolvido da sua culpa e não deve mais nada. Então é isso que é a questão do justificação. Isso vem através de quem, como nós falamos? Através de Cristo. O sacrifício que ele fez por nós. Por isso que ele fala, né? Fazer isso em memória de mim. E é o que nós estamos fazendo hoje. Relembrando, às vezes a gente passa, né, os dias e acaba se esquecendo do que o Senhor fez por nós. A gente vai deixando ficar como se fosse uma banalidade, mais uma coisa do dia a dia, e não é, irmãos. Nós precisamos ter a consciência, né? Romanos 5 fala aqui, ó, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por Jesus, né? Daí ele fala assim, os que estão em Cristo, a justiça de Deus ela é manifestada, porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é por ele que nós obtemos esse perdão. Olha o que está escrito em Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio de quê? Do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça. Palavra maravilhosa, não? Tão pequenininha, mas tem um poder imensurável. Graça, misericórdia. A graça que salva, misericórdia que não tem. A gente às vezes usa uma pela outra e não sabe distinguir. Hoje você aprendeu a distinguir. A graça ela veio para salvar e a misericórdia para manter você dentro da graça. Ou seja, a graça é um bem que nós não merecíamos.
não merecemos. E a misericórdia é o mal que nós de repente teríamos que receber, mas por amor, Deus não deixa acontecer para nós. Não vem. Essa é a misericórdia, né? Então, para que você grave a graça, salva. A misericórdia te mantém salvo. Regeneração e adoção, então, significa, como eu disse, gerar de novo, né? O homem estava morto nas transgressões, na ofensa, e ele precisava de uma nova vida em Cristo Jesus. E foi concedida como pelo ato do novo nascimento. Aí quando a gente fala de novo nascimento, já vem aquele, né, diálogo lá de Jesus e Nicodemos, né? E aí Nicodemos, sendo um doutor lá, e ainda ele vem com aquela pergunta: mas como que eu faço? Será que eu tenho que voltar para o ventre da mãe para nascer de novo? Né? Um homem letrado falar um negócio desse. Aí Jesus explica: não, nascer da água do Espírito, uma nova criatura espiritual na presença do Senhor Jesus, né? Crente com virtude através da morte expiatória do Jesus, né? E esse Espírito Santo que hoje habita em nós, ele vivifica as nossas vidas, né? E por isso que a gente ressalta sempre lá 2 Coríntios 17, fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo é novo, né? Então vamos viver o quê? Em novidade de vida. Se é tudo novo, é coisa que você nunca viu. Por isso que no começo eu falei, né? Isso aqui que a gente está passando nem se compara, porque a Bíblia fala o quê? Que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que está preparado para nós. E o que a gente mais compara aqui, né, com as riquezas deste mundo, que a gente fala do ouro. Isso lá, quando João viu, ele falava que as ruas eram de ouro e de cristal, mas era o que ele tinha de mais valioso, que ele entendia por valioso, que era o jeito que andava. Mas se a Bíblia fala que o olho não viu, o ouvido não ouviu, então é semelhante ao ouro, mas pode saber que é muito melhor do que o ouro. Aquilo que ele achava, né, João, de mais precioso que tinha nessa terra, para ele comparar. Então foi isso que ele fez naquele momento. Então o novo homem em Cristo, ele também tem o poder de se tornar o quê? Além de filho de Deus, que é co-herdeiro com Cristo, ele se torna herdeiro de Deus, de tudo que há. Olha o que diz lá em Romanos de 8 a 14, no seguinte, fala assim: ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que adota como filhos, por meio do qual aclamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. E o que nos torna então ser herdeiro? A condição de ser filho. O mundo aí fora que todos diz que todos são filhos de Deus. É mais uma mentira do diabo, o enganador, né? Marcos 16:15 ele fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, aí no mundo existem muitas criaturas que ainda não aceitaram a Deus, né, a Jesus como Salvador, e ainda não reconheceram o Deus nosso como Pai. Então, vamos ver agora a graça que santifica, que é o quarto e último ponto, né, dessa parte. Então, ela fala assim que a graça de Deus ela só pode ser eficaz na vida de alguém que se converte se ele se dispuser a negar a si mesmo. Então nós temos que mortificar a nossa carne e viver uma vida de santidade. Por quê? Porque a falta de santidade, ela anula esse processo de regeneração e justificação. Que a palavra de Deus diz aqui lá em Hebreus 12:14: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá. Então, o processo, né, de salvação, ele começa quando a gente se converte. Só que ele só termina quando a trombeta tocar. Por isso que lá em Filipenses 1:7 fala: aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando a cada dia até o dia da vinda do Senhor. Ou seja, nós podíamos estar andando aqui no mundão com a placa em obras. E realmente todos os dias nós estamos. Por quê? Porque o processo de santificação ele é diferente da salvação. A salvação ela é imediata. Foi justo, tornado justo. Porém, se a gente não andar em santidade, a gente anula.
a regeneração e a justificação. Porque hoje a gente sempre fala assim, que santidade é um processo gradual. Eu falo sempre, hoje mais santo que ontem, amanhã mais santo que hoje, e vamos vivendo assim, de santidade em santidade, até a gente ver o Senhor conforme está escrito aqui na palavra do Senhor. Então, a santificação, ela é parte integrante da salvação. Não é porque tem gente que fala uma vez salvo, salvo para sempre. Não, se você não permanecer em santificação, não tem como. E daí nós estaremos contra o que a própria palavra de Deus aqui nos diz. Então, ela está relacionada a uma separação, propriedade. Por isso que fala, o que significa ser santo? Separado. Então nós vivemos nesse mundo, porém separados desse mundo. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Nós estamos nesse mundo, vivemos, porém não somos daqui. A nossa habitação é nas regiões celestiais, né? Ou seja, nós temos que andar de uma forma de santidade, glorifica ao nosso Deus. Ou seja, nós somos testemunhas vivas do Senhor. Nós somos representantes do Senhor Jesus nessa terra. Como será que está a nossa representação aí, no dia a dia? No nosso local de trabalho, na escola, na faculdade, em casa? Será que realmente estamos dando testemunho daquilo que Deus tem feito? Nós tendo recebido essa nova vida, viver nessa novidade de vida, né? E quando a gente recebe, então, essa salvação, né? A graça que santifica, então ela muda a nossa vida e nos capacita também para fazer a obra do Senhor. Porque a Bíblia fala de graça nós recebemos e de graça também nós temos que fazer, né? Porque nós fomos comprados por alto preço. A graça não foi de graça. Ele pagou um preço alto por ela, um preço de sangue, né? Então apesar de a gente sempre fala que o mundo está mudando, né? E a gente fala o quê? Então, se ele veio e nos comprou, isso quer dizer o quê? Que nós temos um dono. E se nós temos um dono, né, a nossa vontade, por isso que a Bíblia fala, não mais vivo eu, mas Cristo vivendo em nós. Então, se fomos comprados, não somos mais donos de nós temos um. Por isso que quando você vai fazer qualquer negócio, você tem que consultar o seu dono. Você já viu um escravo fazer alguma coisa? Hoje não tem mais, mas na época da escravidão, ou vamos dizer, mudar então, você já viu algum empregado resolver as coisas sem consultar o patrão? Ou ele faz a mão do patrão, ou se ele vai tomar uma decisão, ele vai comunicar ao seu superior. Então, se nós não somos mais donos, como que a gente faz os nossos negócios aí no dia a dia? Será que a gente consulta o nosso dono para fazer, para comprar, para vender? Fica aí só um alertazinho para a gente, né? Não fazer as coisas, porque às vezes aí as coisas dão errado e ainda a gente vai culpar Deus, né? Poxa, eu orei, às vezes ora também, mas não espera a resposta, né? Porque até fala assim, a gente às vezes fala assim, Deus falou comigo assim, mas Deus falou com cara. Quando a gente ora, a gente está falando com Deus. E aí quando a gente está lendo a palavra, ou agora, nesse momento, nós estamos recebendo a palavra do Espírito Santo, é Deus falando conosco. De alguma forma, aqui, cada um vai levar uma porção dessa palavra para cá. Porque não sou eu, não é de mim, não estou falando de mim. Um dia ainda darei meu testemunho aqui, mas hoje, sempre eu só tenho falado o quê? Dessa palavra. Eu não aumento, tudo que eu tiro aqui, eu tiro da palavra do Senhor. Então, para a gente ter uma vida plena, como o evangelista Carlos falou aqui na palavra de oferta, nós temos que ser, além de gratos a Deus, obedientes a Deus, e dar a Ele a primícia de tudo. Então, se nós não somos mais nós temos que agradar a quem? Nosso Senhor. Aquele que comprou, aquele que pagou, e não foi um preço barato, não, pagou um preço alto, né? Hebreus eu já li para vocês, mas fala assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pela alegria que
que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quando ele fala desprezando essa afronta, lembra do começo que eu falei, da vida dolorosa, né, da coroa? Foi isso que ele desprezou. A dor que ele sofreu. Tudo que ele passou, ele desprezou essa afronta, mas agora tem um detalhe, ele está à destra. Ele deixou o Espírito Santo para nós. Então nós temos um intercessor lá, ele fala que ele é o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E nós temos o Espírito Santo que também ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então agora nós temos dois ajudadores. Por isso que às vezes quando a gente falha, e aí parece que eu vejo Jesus, né? Ele está lá direito, põe a mão do Pai e fala assim, Pai, contigo lá, eu sei, não é fácil. Olha que eu tinha uma lembrança da minha natureza divina e eles que foram formados no pecado original, Adão. Então, Pai, um pouco mais de paciência com eles. E a gente sabe que Deus, né, chegou um momento lá no monte onde fumegou lá, que Moisés estava com ele, e Deus queria destruir o povo. Ah, lá, vou destruir aquele povo. Fez uma, não é meu povo não, Deus, é seu. Né? Eu só estou conduzindo ele porque o Senhor pediu. Aí ficou naquela disputa, não, o povo é teu, o povo é meu, não. Eu só falei que eu isso, o Senhor viesse comigo, o Senhor veio comigo, mas o povo é seu. Ou seja, Deus ele muda também através da conversa, através da oração. Às vezes tem uma sentença, às vezes Deus não foi assim. Ah, prepara a tua casa, você vai morrer. Senhor, tu sabes, tem mandado na tua presença. Ah, volta lá, Isaías, fala para ele que vou acrescentar mais 15 anos de vida. A gente aprendeu aqui, né, uns dias atrás aí. Então, o que acontece quando vem essa graça salvadora, essa graça, né, que liberta, que transforma a nossa vida? Né? Nós temos que viver uma vida sintonizada com Deus. Né? E quem é essa sintonia? É o Espírito Santo. Então, nós somos adotados na família divina, né? E agora nós precisamos servi-lo com amor, com dedicação. Não por medo. Tem gente que tem medo de ir para o inferno, por isso que deixa de fazer as coisas. Não é isso que Deus quer. Quem trabalha com o medo é Satanás. Que Deus ele trabalha com a fé. Né? Aquilo que Jó tinha medo foi o que aconteceu. Então nós precisamos trabalhar por fé. Por que eu comecei? Porque quando a gente faz por honra, é muito mais bonito que medo. Eu não vou fazer porque vai desagradar o meu Deus. Eu não quero que ele fique chateado comigo. Eu quero que um dia ele faça como fez com Jesus. Está lá o meu filho amado, a quem eu tenho prazer na vida dele. Deus, ele quer ter prazer na sua vida. Então não precisa fazer as coisas ou deixar de fazer por medo. Não faça porque você vai magoá-lo. Porque você o ama tanto pelo aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, que você não quer chatear ele. Você não quer magoar ele. Você quer que ele tenha prazer na sua vida. E eu tenho certeza que é isso que ele pensa de nós. Né? Então, o que é ser justificado? É pertencer aos justos, né? Ou seja, então vamos lá. Em outras palavras, então, essa experiência da salvação, esse estado de graça, ele consiste em quê? Na justificação, como viu? Regeneração, na adoção e na santificação. Ou seja, sendo justificado, porque hoje pertence à parte do justo, não deve nada. Sendo regenerado, por quê? É filho de Deus. Santificado, que nós já vimos, que é santo, é separado, literalmente uma pessoa santa. Né? E a santificação, como a gente leu no versículo anterior, ela é ligada com a salvação. Não tem como tirar. Olha só o que é para seguir a paz com todos e a santificação. Né? Sem a qual ninguém verá o céu. Então, nós precisamos, além de ter essa comunhão com todos, viver uma vida santa, né? Na pessoa bendita de Jesus. Então, ou seja, precisamos agradecer a Deus todos os dias por essa graça que nos tem alcançado. Cada dia que nasce é um privilégio que podemos ser gratos a Deus por essa graça que tem nos alcançado. E lembre-se, não existe o que a gente possa fazer para pagar. Não é pelo que nós fazemos, é porque Ele já fez. É isso que nós temos que ter em mente.
é pelo que Ele fez. Não existe nada que nós possamos fazer a não ser o quê? A obediência, viver uma vida de santidade, né? Reconhecer que você foi salvo, que você foi justificado, que você está sendo regenerado, né? Nasceu uma nova vida em Cristo Jesus, e agora você está trabalhando nesse processo de santificação que começou e vai até o dia do tocar da trombeta. Então, é viver o quê? Essa vida de santidade. Então, e o que essa graça ela trouxe para nós? Mais uma vez, por que eu falei que fazemos em memória de mim? E essa graça ela nos traz esperança. Porque ele diz, faz isso em memória de mim, vai lá, vai ensaiando lá, porque vai ter um dia que eu vou estar servindo vocês aqui. Então, tudo que nós fazemos aqui na terra é um modelo do que já está no céu, desde o tabernáculo. Se a gente for ler desde o Velho Testamento, tudo que o Senhor fazia é um modelo do que já está. Então, essa ensaio que nós fizemos hoje aqui, irmão, lá Ele vai nos servir. Imagina aquela mesa, milhões e milhões de salvos dos 4 cantos desse mundo, né? Naquela festa, nas bodas do Cordeiro, né? E nós lá, louvando, engrandecendo, agradecendo a Deus por a gente ter suportado também, passado por esses momentos por aqui, mas salvos na pessoa bendita do Senhor, nessa esperança que um dia, né, no tocar da trombeta, nós estaremos com Ele. Por isso que hoje nós trazemos, né, na memória o que Jesus fez por nós. Né? Como Jeremias disse, trazer à memória o que traz, né, esperança. E a gente tem que trazer para a memória as coisas boas também, aquilo que nos traz alegria. Então, o que nós não temos que fazer é dar brecha para o inimigo usar. Né? E muitas vezes o inimigo lhe lança alguns dardos para bater a gente, ele afronta a gente, ele não quer que você olhe para o autor e consumador da fé, ele quer às vezes você de cabeça baixa, olhando para o chão, ele quer você fraco. Mas a palavra de Deus diz, quando você acha que está fraco, é ali que você está fraco. Por quê? Se esvazia do seu eu e fica totalmente na dependência de Deus. Então, se você quer ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar das coisas desse mundo. Eu até dei não sei se foi na escola bíblica, até que eu dei um exemplo. Quando a gente sai de casa, almoçado, saciado, né, sem fome, aí eu dou o exemplo do gaúcho, que eu acho tão lindo aquelas vitrines do gaúcho, cheio de coisa gostosa. Mas se você sai saciado de casa, você vai olhar aquilo lá, você vai ter sentir vontade de comer? Não, você já está saciado. O que eu quero dizer com isso? Se você já está tão cheio das coisas do mundo, que espaço sobra para quando vem a fome das coisas de Deus? Por isso que nós precisamos nos alimentar das coisas de Deus, porque daí quando a gente passar e ver a vitrine do mundo, a gente vai estar cheio das coisas de Deus e não vai ter vontade de se alimentar dessas coisas. Então nós temos que nos esvaziar desse eu e nos encher do Espírito Santo e da presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu, através dessa palavra, eu quero que você receba força de Deus hoje, né? Que você abra o seu coração para viver aquilo que Deus tem de melhor para nós. Ele tem preparado o melhor para nós. Nós, como pais, a gente quer dar sempre o melhor para os nossos filhos. Às vezes a gente quer abençoar, você fala assim, meu filho às vezes me tira do sério, e às vezes eu tenho até alguma coisa já para abençoar ele, para presentear ele. Eu fico doido para dar, mas o cara não está se ajudando a receber. Não é diferente com a gente. O nosso Pai Celestial está doido para abençoar a gente. E a gente é que está evitando. Não está se permitindo receber. O prazer dele é abençoar. Então que a gente possa entender. Né? Então, às vezes, a gente fala assim que na embarcação da nossa vida, né, não significa ausência de tempestade. Né? Também não fala que o barco vai afundar mais o quê? Nós sabemos sim que vai ter momentos difíceis, mas a gente tem que lembrar que ele está no barco.
E se ele não estiver no barco, ele vem caminhando sobre a água para te socorrer também. Ele tem poder sobre o mar, tem poder sobre o vento. Né? O problema dos homens lá, aquele dia lá do vento do mar, se esse era o problema dele, Jesus vem andando sobre o problema. Isso não é nada para o nosso Deus. A palavra de Deus diz que operando ele, ninguém pode impedir. Ele é o sustentador de todas as coisas. Né? Agora, se a gente está passando algum momento difícil, nós precisamos lembrar do quê? Do que nos traz essa esperança. Lembrar do que ele fez na cruz por nós, que o que nós estamos passando aqui não é nada comparado ao que ele fez por nós. Livrou a gente de situações, quantas situações a gente já passou no passado, e você olha para trás e fala, poxa, eu achei que não ia suportar, estou aqui de pé, por quê? Porque assim, luta vem, deserto vem, vale vem, mas a gente tem que continuar andando. Hoje a minha esposa ainda falou uma frase que ela ouviu de manhã, no devocional dela: se você está no vale, você vai fazer a escolha. Ou você é osso, ou você é profeta. Você que escolhe quem você é. Então nós precisamos tomar algumas posições diante da nossa vida. Né? Porque ele nos dá essa força, essa fé para a gente seguir em frente. Né? A fé que mostra para nós uma saída. Porque a palavra de Deus também diz que todas as coisas são possíveis para Deus. Não há nada impossível para nós. E às vezes nós ficamos falando que o nosso problema vai crescendo, crescendo, parece que o nosso problema é gigante, o nosso Deus é tão pequeno. Mas nós temos que focar naquilo que nos traz esperança, naquilo que nos traz alegria, nas nossas vitórias que já tivemos no passado. Se o Senhor foi com a gente lá no passado, está sendo agora, ele vai ser no futuro. Eu confesso aos irmãos que com essa situação do Brasil, eu cheguei a ficar chateado, né, pensando como vai ser. Só que eu estava orando e o Espírito Santo falou para mim: o que a palavra de Deus diz? Para cada dia basta o seu nome. Então vamos viver o hoje. Nós não dependemos de político, nós dependemos do nosso Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos viver um dia de cada vez. Como a oração do Pai Nosso nos ensina, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amanhã vamos orar pelo pão de hoje de novo. E vamos vivendo assim. Porque se o Senhor não deixou faltar até agora, não vai ser daqui para frente. Porque Ele não quer que a gente deposite a nossa confiança em homens. Ele quer que nós depositemos a confiança nele. É Ele que faz pela igreja. Se tem alguma luta difícil, de repente é difícil para nós, se foi alguma afronta do inimigo contra a igreja, a luta é dele. A Bíblia fala que ele não é o quê? Ele não se deixa escarnecer. Que aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Então, que nós continuemos plantando o que é bom. Falando do amor de Cristo para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, para o nosso parente que não está salvo, para o desviado, continuar orando por estas vidas, até que Deus venha bradar no coração destas pessoas. E não existe nada que a gente faça que Ele não possa perdoar. Porque Ele está sempre pronto para perdoar. Lógico, você não pode ficar pecando também, sabendo que é errado, fazer, depois eu vou pedir perdão. Não, a Bíblia fala o verdadeiro arrependimento. Aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia. Então nós precisamos fazer o que Jeremias fez. Trazer à memória o que nos traz esperança. Né? Tem um ditado no mundo em que diz que a esperança é a última que morre. É uma mentira também. Porque nós, a igreja do Senhor, nós precisamos aprender e confiar e dizer que a esperança é a primeira que nasce quando tudo parece perdido. Isso é fé também. Ainda que a gente não esteja vendo, estamos acreditando. Então, ou seja, a esperança ela nasce quando tudo parece perdido. Então muitas dessas pessoas estão deixando
de viver o que Deus tem para ela, porque trazem a memória só que traz tristeza. Estão focados tanto no problema e não conseguem ver as promessas de Deus para elas. A Bíblia ela relata muitos casos que tinha tudo para dar errado, né? Mas se a gente fosse olhar para o problema de Abraão, que era velho demais para ter filho, Davi foi rejeitado por sua família, José foi vendido como escravo pelos irmãos, Jefité era filho de uma prostituta, Gideão tinha um exército muito pequeno, Jesus já suava gotas de sangue que teria que ser crucificado. Mas tem um diferencial. Todos esses, por terem decidido trazer somente aquilo que era bom nas promessas, né, que trariam esperança, alcançaram lugares de honra. Olha só, Abraão foi pai de uma multidão, Davi se tornou rei de Israel, José se tornou governador do Egito, Jefité se tornou juiz de Israel, Gideão venceu todo o exército dos midianitas com apenas 300 homens. E quanto a Jesus, Deus o exaltou sobrenaturalmente, soberanamente, pelo nome que está acima de todo nome, para que todo nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. E às vezes nós estamos pedindo coisas que nós já temos. Se nós somos herdeiros, tudo é nosso. Nós temos que tomar posse, saber usufruir das coisas do Pai. A gente que tem pai, às vezes eu vejo assim, eu não, ali no prédio onde eu moro, eu não posso nem fazer um churrasco. Eu vou usufruir da churrasqueira do meu pai. Tudo a gente faz lá, não tem um lugar para lavar um carro. Tem vezes que eu vou lá para lavar meu carro lá. Então, a casa do meu pai é a extensão da minha. Então, é assim que nós precisamos entender como filhos que somos, como herdeiros que somos. Porque, como eu disse, para ser herdeiro não precisamos fazer nada, já estamos na situação de filho. O mundo aí fora não, porque ainda são criaturas, mas se tornar filho, vai ser herdeiro também. Tem um detalhe, até o desviado, irmão. Desviado não deixa de ser filho, pródigo lá fora, mas é filho. Então precisamos estar orando, sim, por essas pessoas, para eles reconhecerem Deus como Pai. Eu disse ali, João 1,12, falando da criatura, falando assim, mas todos os quantos o recebeu, deu o poder de tornar-se filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Então, você já é uma criatura de Cristo Jesus. Finalizamos já, tá, queridos? Porém, a gente nunca pode se esquecer dessa graça, dessa misericórdia que nos alcançou. Apesar dessa fraqueza humana que nós temos, ela revela que a gente não pode fazer nada. Nada assim, eu falo, como eu já disse, para obter essa graça, esse perdão, essa misericórdia. 2 Coríntios fala assim, 5 e 6, fala, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar coisa alguma, como de nós mesmos, mas essa capacidade nossa vinda onde? De Deus, ao qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Então, só para a gente assimilar o que a gente já viu essa noite, essa graça, ela foi manifesta e trouxe salvação. Então, essa salvação, nós precisamos agora fazer a nossa parte, o quê? Renunciando as coisas desse mundo e vivendo para Deus. Agora nós temos um dono, aquele que comprou. Viver uma vida de justiça. Por quê? Porque somos o sal, somos a luz dessa terra. Precisamos dar o nosso testemunho aí. Representamos a Cristo. E aguardar com fé a promessa que Ele nos fez. Daquele grande dia do Senhor, da boda do Cordeiro. Que foi Ele, Jesus, que deu a sua vida por nós, perdoando os nossos pecados e nos tornando justos perante Deus. Ele pagou a nossa dívida do pecado. Então, você não deve nada. O inimigo, o acusador, ele vem falar isso para você.
que você está devendo, mas você pode mostrar a sua carta. Foi carimbado por sangue de Jesus. E você não deve nada. Precisa ser ousado. Né? Nós precisamos dessa ousadia. Porque Deus, pelo seu amor, pela sua bondade, essa graça, ela nos alcançou. E hoje, como eu disse, nós temos o Espírito Santo que nos convence todos os dias do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele que nos guia em tudo. Desde que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos, sensíveis à sua voz, sensíveis à palavra do Senhor. E não ser ouvinte esquecido. Colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco. O Espírito Santo que possa falar melhor em cada coração. Vamos orar? Pai, eu te louvo, te agradeço, Pai, por esta palavra. Obrigado por esta graça, Salvador. Obrigado pela tua misericórdia que nos mantém. Obrigado pelo teu amor, pelo teu amor imensurável, ao qual tu deste sobre o teu único filho. Aleluias, para morrer por nós naquela cruz. Indignos, Senhor, éramos, mas o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça nos alcançaste. Pai, que o teu Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. O Senhor continue falando, Senhor Jesus, no nosso espírito, no nosso deitar, no nosso levantar, e tudo que venhamos fazer, que seja na direção do teu Santo Espírito. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Graças a Deus. Se o Filho do Homem vos libertar, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se consegue propagar isso para o seu vizinho assim, ele já te libertou. Mas fala para ele, ele já te libertou. Você agora está debaixo da graça. Amém? Vamos aplaudir nossa palavra, que é a palavra do Senhor. Eita, pastora do Senhor. Amados, lembrando que amanhã temos a nossa IBD. Toma feio. EBS, é domingo, EBS. Está sendo bênção, viu, amado? Olha, você vai falar assim, mas pastor, eu tenho aprendido cada segunda-feira. Pastor Samuel, Jefferson, Carlos, nosso professor. Concordamos junto aqui? Nós temos aprendido demais aqui. Calma, venha. Você que quer conhecer a palavra de Deus, venha, porque você pode levantar a mãozinha, né? Não, não entendi aqui. Então, os professores vão ensinar. Amém, amados? Lembrando que Maria, depois da Maria. Depois ali. Isso é do louvor. Depois você vai ver um mocinho rapidinho para a Mariana, 45 minutos como é pouquinho. Amém, amados? Vamos embora? Lembrando que não deixando de orar. Aqueles irmãos nossos que estão enfermos, se eu for lembrar aqui, eu acho que vou esquecer. Vamos falando aí. Evanil, Mamode, vai levantando a voz aí. Orfeu, Moaquiles, Montana, Gui, ora, Jesse, ora, viu? Ora porque Laís, às vezes, amado, uma oração faz efeito, viu? A oração sua, junto, faz muitos efeitos. Ore a Deus, orando também pela pastora, pela vez, já está em uma resposta, né? Agora, vamos colocar só no plumo só. Amém? Vamos ficar de pé, porque exercício ficar de pé. Amém, amados? Vamos orar, agradecer pelo que Deus fez hoje aqui, né? Desde o início da Santa Ceia, uma palavra dessa, amado.
é um combustível para nós termos uma semana abençoada, né? Amados, é verdade que o pastor Carlos falou. Traga o quilo, amado, do alimento. Eu esqueci mesmo, eu confesso. Prometo fazer amanhã DVD. Tem umas coisinhas para fazer, eu esqueci mesmo. Me lembro eu também. Agora que vive aqui dentro, eu se lembro. Mas se tiver um quilinho na sua casa, lá, sobrando, vamos dizer assim, não é resto. Não é isso, não é resto. Você tem lá alguma coisinha, traga. Porque eu sei que vai chegar a mesa e vai ser muito abençoado a mesa vai chegar esse alimento. Então, se tiver alguma coisa lá, traga com carinho. Que Deus vai dar em dobro para você. Amém? Vamos embora? Machadão aí, tá aí, querido, mãe. Estamos na vida da mãe, querido? Ô, glória! Aí te bate no meio. Amém, amado? Vamos embora? Levante suas mãos, vamos agradecer a Deus que está abençoado. Paizinho, obrigado. Paizinho, porque o Senhor tem um amor grande por nossas vidas e por esta igreja. Porque o que aconteceu nesta noite aqui, tudo louvores, a Santa Ceia, uma palavra dessa, meu Pai, trazendo de novo para nós mencionarmos o que é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós estamos hoje abastecidos da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a caminhar debaixo dessa graça. Sabemos que os dias são difíceis, mas como foi ministrado aqui, se o Senhor está do nosso lado, a quem nós devemos temer? O evangelista, o Carlos abriu aqui com uma palavra, Salmo 125, os que confiam no Senhor, é confiança. Então nós temos confiança no Senhor, e debaixo desta palavra, Senhor, nos leva debaixo dessa graça. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe aqui, nos guardou essas horas aqui, meu Pai, nos leva de todo acidente, de todo motorista imprudente, de algo que acontecer até nós chegarmos ao nosso lado. Limpa o caminho e nos leva em segurança, em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão, Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nesta noite. E você diz bem forte: amém. Sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Ele, quem impedirá? Ninguém. Agora aquele melhor aplauso agora para Ele. Amém?